Fala galera, mais um Passei Sem Dúvidas, agora uma questão do Enem PPL 2021. Vamos lá? Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que a do carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. O radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Qual o valor do módulo da velocidade do carro em km por hora imediatamente antes da colisão? Veja só, eu separei a figura para a gente analisar, tá? Antes da colisão, o que é que eu vou ter? Você vai ter a van, tá? A velocidade da van, aqui ó. Tudo bem? A van, tá? Velocidade da van, VV, né? Vou chamar, né? Você tem aqui a velocidade da van, tudo bem? E você tem também o carro, tá? O carro aqui, ó. Velocidade do carro. Vou chamar de VC. Tá? Só que o que acontece? Quando eu tenho velocidade, eu tenho uma grandeza física que envolve a quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial ou momento linear e é dada pelo produto entre a massa e a velocidade do objeto. Então, eu posso dizer tranquilamente, e aqui, ó, a van vai ter uma certa quantidade de movimento, que eu vou chamar de QV. E o carro também vai ter uma certa quantidade de movimento, né? Que eu vou chamar de QC. Tudo bem? Depois da colisão, eles ficaram juntos. Então, eles tiveram aqui uma quantidade de movimento do sistema, né? Que eu vou chamar de carro-van. Tá? O que é que eu sei? O que é que eu sei? Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade total do sistema antes é exatamente igual à quantidade total do sistema depois. Então, eu posso dizer que quantidade de movimento, como é a grandeza vetorial, se eu somar o vetor quantidade de movimento da van mais a quantidade de movimento do carro, o vetor do carro, vai dar um vetor resultante, quantidade de movimento, carro, van. Então, eu estou aqui, ó, somando vetores. Quando eu somo vetores que fazem 90 graus, nesse caso aqui, aplicando a regra do paralelogramo, eu vou ter uma quantidade de movimento resultante, que é essa aqui, ó. Quantidade de movimento do sistema carro-van. E ele diz que após a colisão, ele faz um certo ângulo de quanto? De 45 graus. Um certo ângulo de 45 graus. É aí que eu vou utilizar a matemática para ajudar na física. Se é um triângulo retângulo de 45 graus, um dos ângulos, significa que o outro ângulo também tem que ser quanto? 45 graus. E mais do que isso, significa que os catetos são iguais. Então, com toda a certeza do universo, esse pedaço aqui está sendo igual a esse aqui, já que o triângulo ele é isósceles. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento antes do carro era certamente igual em módulo, o valor, quantidade de movimento da van. E agora, basta aplicar. Ele diz que a massa da van é igual ao dobro da massa do carro. Como eu acabei de mostrar que a quantidade de movimento do carro, o valor em módulo vai ser igual ao da van, basta fazer. Quantidade de movimento da van em módulo vai ser igual à quantidade de movimento do carro. Então eu tenho que massa da van vezes velocidade da van, massa do carro
velocidade do carro. Como ele diz que a massa da van é o dobro da massa do carro, e diz também que a velocidade da van antes de encontrar é 40, massa do carro vezes velocidade do carro. Massa do carro em ambos os lados eu corto. Conclusão: a velocidade do carro na colisão, inicialmente, 2 vezes 40, era quanto? 80 km por hora. Faz sentido, né? Como a massa da van é o dobro, né? Certamente, para compensar e ter a mesma quantidade de movimento antes da colisão, a ponto da resultante fazer 45 graus, se a massa da van era o dobro, certamente para compensar, a velocidade do carro tem que ser o dobro, para que a quantidade de movimento seja a mesma, né, para a van e para o carro, e que após a colisão resulte num vetor quantidade de movimento do conjunto fazendo 45 graus. Resposta: 80 km por hora, letra E. Beleza? Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.